você espera. Está esperando, você espera. Você está orando e você espera receber aquilo que você está orando. Agora a palavra seguinte, ela é fundamental, porque ele diz assim: prova das coisas que não se vê. Ou seja, você não está vendo, mas você tem a prova que aquilo que você não está vendo, você já até recebeu. Você já tomou posse. Você já tem. Então, automaticamente, quando você não está vendo, né? Mas você já tem certeza, você tem a prova. Como você vai ter uma prova de uma coisa que você não vê? Né? Olha, eu tenho um óculos, está aqui a prova, está aqui, ó. Eu tenho um óculos, mas cadê? Eu não tenho, não está aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é como se o óculos já estivesse aqui, porque pelos olhos da fé, eu já consigo enxergar o óculos, eu já estou de posse do óculos. Então, é isso que ele está trazendo. É você realmente acreditar antes de ver, antes de receber. Mas você, pela fé, você já tomou posse. Então, esse é um princípio de resposta à oração. É você realmente ter fé. Que quando você ora, Deus está te ouvindo e Ele vai responder a sua oração. Então a fé, ela é importantíssima. Então esse texto aqui, ele vem trazendo essa fé. Jesus, ele faz questão de trazer um ensinamento acerca dessa fé para os seus discípulos, né? Então, aos olhos do homem, fazer um monte, sair de um lugar e ir para o outro lugar é impossível. Mas aos olhos de Deus, existe alguma coisa impossível? Não existe. Tem até eu já ouvi esse testemunho, que um homem, ele chega numa cidade, um evangelista, numa pequena cidade, e ele começa ali a pregar o evangelho naquele lugar, e as pessoas que vivem naquela pequena vilarejo, eles não conheciam o Deus da forma que esse evangelista estava colocando. E ele tinha algumas igrejas, a igreja católica predominava ali. E ele começou a pregar ali, ensinar. E quando as pessoas começaram a ouvir a mensagem de Deus, do evangelho, eles começaram a seguir esse homem, começaram a participar das suas reuniões. E de forma que as outras igrejas começaram a esvaziar, as pessoas começaram a sair. E muitas pessoas saíram do catolicismo e vieram acompanhar esse evangelista. E o padre, as pessoas responsáveis lá pela igreja, começou a não gostar, né, de perder ali os seus membros, e começaram a arrumar um meio de impedir o evangelista de continuar aquele trabalho. E o padre foi em uma das reuniões e gravou uma das mensagens que esse evangelista estava pregando ali. E uma das mensagens que ele estava pregando, que o padre gravou, foi sobre o que eu acabei de falar aqui. Se a gente tiver fé, a gente pode orar, pedir para um monte sair de um lugar, ir para o outro e o monte cria. E aí o padre chamou a polícia, o delegado da cidade, e falou assim: ó, esse evangelista, ele está pregando mentira, ele está enganando o povo. E o senhor precisa expulsar esse homem dessa cidade. Porque nós não podemos aceitar pessoas enganadoras aqui. E o delegado falou assim: mas você tem prova que ele realmente está enganando o povo, que ele está ensinando mentira? E ele falou: sim. Então qual a prova que você tem? Aí ele pegou o gravador e colocou para o delegado ouvir. E quando o delegado ouve ele ensinando sobre essa passagem, o delegado falou: olha, o que ele está falando aí é uma verdade, ele não está mentindo, isso está na Bíblia. E ele disse: não, mas está na Bíblia, mas só que é uma coisa que não é realidade, isso não acontece. E o delegado: mas está na Bíblia, é a palavra de Deus. Ele disse: mas só que se a pessoa orar para o monte ir, não vai ir. E o delegado, ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos até ele
E ele vai ter que fazer um monte sair de um lado para o outro, como ele está ensinando para o povo. Se ele conseguir, aí nós vamos aceitar ele aqui, ele pode ficar. Mas se ele não conseguir, ele vai ter que sair da cidade. Aí foram até o evangelista e